Olá, crianças, bom dia. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, como sempre fazemos, seja na escola ou até mesmo nas nossas aulas que são à distância. Vamos iniciar a aula de hoje fazendo o nosso momento de oração, pedindo ao Papai do Céu a sua proteção para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a vida daquelas pessoas que mais necessitam. Então eu convido a você agora, no início dessa aula, a se colocar em um lugar que seja silencioso. Se coloque numa posição adequada. Não dá para a gente rezar tomando café. Não dá para a gente rezar deitado na cama. Por isso, eu convido você a procurar um lugar em que você esteja em silêncio para juntos fazermos a nossa oração. Convido a você a tomar a sua farda, a vesti-la, para que a gente possa viver bem esse dia de hoje e estudarmos juntos. Tá bom? Peço a ajuda do papai e da mamãe e, se você quiser, pode até convidá-los para também rezar com você nessa manhã. Pronto? Podemos iniciar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos colocando então na presença de Deus nessa manhã, pedindo ao Papai do Céu que venha em nosso auxílio, pedindo ao Papai do Céu que abençoe essa nova semana, os nossos projetos, os nossos propósitos. Vamos pedir a Ele que nos livre de todos os males, que afaste da nossa vida, afaste da vida da nossa família, das pessoas que nós amamos, tudo aquilo que seja prejudicial. Vamos nos colocar na presença de Deus e apresentar as pessoas que nós sabemos que precisam de oração, aquelas pessoas que estão doentes nos leitos dos hospitais, aquelas pessoas que nesse tempo de pandemia sofrem muito mais por conta de depressão, por conta de ansiedade generalizada. Vamos apresentar todas essas pessoas ao coração de Jesus. Apresente a sua intenção. Por quem que você quer rezar nessa manhã? Qual o pedido que você quer fazer ao Papai do Céu? Faça isso agora. E vamos alimentar o nosso espírito escutando o Evangelho que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. É do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aqueles que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu vos disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas crianças, nós estamos nos aproximando de uma festa muito importante da igreja, que é a festa de Pentecostes. Na festa de Pentecostes, nós celebramos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora que estavam reunidos no cenáculo. Eles estavam com medo porque haviam prendido e matado Jesus. Eles estavam com medo porque não lembravam, diante do medo, diante das incertezas, diante das perseguições, não lembravam das coisas que Jesus havia falado, não lembravam das promessas que Jesus havia feito. Eles estavam no cenáculo, ainda temerosos. E então, no dia de Pentecostes, desce o Espírito Santo sobre eles em forma de pomba, e eles, a partir daquele momento, começam a anunciar sem medo
sobre as novidades, sobre a realidade, sobre os ensinamentos, sobre a palavra de Jesus às pessoas. Existe uma verdadeira transformação na vida dos discípulos. Se antes da experiência da ressurreição, se antes da experiência de Pentecostes, eles estavam com medo, depois de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, os discípulos já não têm mais medo de nada. Eles anunciam com fervor a novidade do Evangelho. E Jesus, então, no Evangelho de hoje, já nos prepara para essa grande festa que nós celebraremos domingo que vem, a festa de Pentecostes. Porque assim como o Espírito Santo reanimou a vida, reanimou a missão dos apóstolos lá naquele tempo passado, também nos dias de hoje, é o Espírito Santo que nos vivifica, é o Espírito Santo que nos dá ânimo, é o Espírito Santo que nos faz anunciar a todas as pessoas, em qualquer lugar, a presença de Jesus na vida da gente. É o Espírito Santo, o nosso defensor. Jesus diz uma coisa interessante, crianças, no Evangelho de hoje. Ele diz que perseguirão aos discípulos. E aqueles que perseguirem e matarem os discípulos julgarão estar fazendo a coisa certa. Meus queridos e minhas queridas, é uma realidade de quem segue o Evangelho. Quem vive a verdade do Evangelho sabe o quanto é difícil. Quem vive a verdade de Jesus sabe o quanto isso é desafiador. Porque a verdade hoje não é bem vista. A verdade hoje não é amada. Muitas pessoas preferem a mentira. Muitas pessoas preferem a escuridão. E por isso mesmo, quando chega alguém falando a verdade, e por isso mesmo, quando chega alguém mostrando a luz, ao invés de aceitar, essas pessoas querem matar esses anunciadores da verdade e da luz. Por isso Jesus já nos prepara. Se nós queremos segui-lo, saibamos que não é fácil. Muitos irão nos rejeitar. Muitos quererão se afastar de nós. Muitos vão querer virar as costas para nós por causa do Evangelho. Muitos falarão contra nós. Mas hoje no Evangelho, como que Jesus nos diz, não tenham medo. Eu darei a vocês um advogado. Eu darei a vocês um defensor. Esse defensor, esse advogado é o Espírito Santo. Por isso, crianças, nós precisamos ter essa certeza que nós nunca estamos sozinhos. Nós temos Deus conosco sempre, porque o Espírito Santo, o nosso advogado, ele está sempre com a gente. E o Espírito Santo é Deus. Deus está sempre com a gente. Ele nos defende sempre. Por isso não tenhamos medo de pedir o auxílio do Espírito Santo quando estivermos em alguma situação de dificuldade. O Espírito Santo, o nosso advogado, ele falará por nós. Ele nos ajudará. Vamos então, crianças, encerrar o nosso momento de oração pedindo os dons, as graças, as bênçãos do Espírito Santo sobre cada um de nós nesse dia. Pedindo a bênção do Papai do Céu, pedindo a bênção da Mamãe do Céu. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém.
Estamos reunidos, vamos iniciar a nossa aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, crianças, hoje nós vamos dar continuidade a toda aquela temática da unidade 4 do nosso livro, que tem como tema a reconstrução. Lembro a vocês que nós estamos sendo animados pela história super interessante de um grande profeta, de um grande homem de Deus, de um grande amigo de Deus que foi Neemias. E nós temos visto, desde a aula passada, a importância da história deste homem, deste profeta, para o povo de Israel. Tá certo? Então eu queria convidar vocês a novamente pegarmos o texto de Neemias, para que hoje a gente possa dar continuidade, lá na página 50 do nosso livro, com a temática Fazendo Descobertas. Vamos lá? Pegue o seu livro na página 46 e vamos à leitura da história de Neemias. Vamos lá? O título da história de hoje, da história bíblica de hoje é A Alegria do Senhor é Nossa Força. Eu sou Neemias, sou judeu, mas moro aqui na Pérsia, no palácio do rei Artaxerxes, a quem eu sirvo. Certa vez, encontrei algumas pessoas do meu povo e pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que moravam lá. E eles me contaram. Depois da guerra, tudo ficou destruído. Os muros estão caindo e os portões estão queimados. As pessoas que moram lá passam por muitas dificuldades e perigos. Fiquei muito triste com essa notícia. Me sentei e chorei. Orei lamentando por nosso povo que se afastou de Deus e agora estava nesta situação tão triste. Espalhado por todas as nações e com nossa cidade destruída. Supliquei a Deus que ouvisse o meu pedido de perdão por nosso povo, que me desse a oportunidade de voltar e reconstruir nossa nação. Algum tempo depois, eu estava servindo jantar ao rei. Ele notou que eu estava triste e me perguntou o que se passava. Fiquei com medo, mas pedi a Deus que me ajudasse a falar com sabedoria. Então, contei ao rei tudo o que estava acontecendo com meu povo e com a minha cidade. E ele entendeu minha tristeza e permitiu que eu voltasse para minha terra para reconstruir os muros e a cidade. Além disso, deu autorização para a obra, madeira para os portões, ofereceu ajudantes para trabalhar e soldados para nos proteger. O rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Fiz as malas e parti. Quando cheguei a Jerusalém, dei uma volta em toda a cidade para verificar a situação. Os portões estavam queimados e havia entulho por toda parte. Então, chamei todos os moradores e lhes disse: como é difícil a nossa situação. A cidade está em ruínas, sem muros e portões. Vamos reconstruir tudo isso e acabar com essa vergonha. Contei-lhes como Deus havia me abençoado e me ajudado, e como o rei tinha sido favorável aos meus propósitos. Então, o povo se animou e concordou. Vamos recomeçar a construção. Algumas pessoas mal intencionadas, que não conheciam nossa gente nem nossas tradições e vinham até a cidade apenas para se aproveitar do que restava, deram risadas de nós, achando que jamais conseguiríamos fazer tudo sozinho. Eles diziam: que tipo de muros vocês vão construir? Até uma raposa poderá derrubar o muro de vocês. O Deus do céu nos dará sucesso, disse eu a eles depois de orar. Nós somos servos dele e vamos começar a reconstrução. Eu organizei as tarefas,
Nós nos preparamos e começamos a trabalhar. As autoridades, os profissionais, os religiosos, homens e mulheres, jovens e velhos. Todos pegaram ferramentas e se puseram a consertar os muros. Eu sabia que todo o povo tinha de trabalhar duro. Por isso, eu mesmo trabalhei bastante e não quis receber pagamento. Enquanto os muros estavam sendo construídos, várias famílias vieram falar comigo. Diziam: nossas famílias são grandes e não temos terra para plantar nem comida para comer. Tivemos que emprestar dinheiro das pessoas mais ricas e agora estamos cheios de dívidas. Fiquei muito zangado e reuni todo o povo e as autoridades. Eu disse que estavam explorando seus irmãos e que isso estava errado. Eles ficaram até envergonhados e decidiram cancelar todas as dívidas para que as famílias pudessem recomeçar a vida e conquistar seu próprio sustento. Depois de 52 dias de trabalho pesado, as muralhas foram reconstruídas e novos portões foram colocados. As nações vizinhas souberam disso e perceberam que o trabalho havia sido feito com a ajuda de nosso Deus. Emocionadas, as pessoas se reuniram na praça central da cidade. Chamamos o sacerdote Esdras, que leu as escrituras desde o nascer do sol até o meio-dia. E todos, adultos e crianças, o ouviam atentamente. Então, os levitas, estudiosos das escrituras, andaram pelo meio do povo, traduzindo e explicando a leitura para que todos pudessem entender. Quando as pessoas ouviam e compreendiam o que havia sido lido, elas ficavam tão comovidas que começavam a chorar de emoção. Esdras, os levitas e eu acalmamos o povo dizendo: não chorem, hoje é um dia de muita alegria, dia de festa, de celebração. A alegria do Senhor é nossa força. Reunidos, todos voltamos para nossas casas. Fizemos uma grande festa, repartindo o que tínhamos uns com os outros, porque entendemos o que havia sido lido. Agora podíamos reconstruir nossa cidade e recomeçar a viver como uma nação que ama o Senhor. Neemias, capítulo 1 até o capítulo 8. Crianças, vocês viram como é bonita essa história da reconstrução da cidade de Jerusalém, dos muros de Jerusalém? Vocês viram como foi bonita a coragem de Neemias? Vocês viram que Neemias, amigo de Deus, não fazia uma coisa sequer sem antes rezar a Deus? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Sobre essa importância da oração, sobre essa importância da ação na nossa vida. Crianças, vocês sabem, a nossa escola preza muito pela parte religiosa, preza muito pela parte espiritual. E nem um dia nós iniciamos os nossos trabalhos, as nossas atividades, sem antes termos feito a nossa oração. Porque nós entendemos que é a oração, é o encontro com Deus, é a palavra de Deus, é esse momento espiritual, é esse momento de encontro, de escuta, de troca de amor entre Deus e cada um de nós, que faz com que nós tenhamos força suficiente para enfrentarmos todas as dificuldades, todas as atividades do nosso dia. Além da matemática, do português, da história, das ciências, aqui na escola, no Instituto Magista, vocês aprendem essa importância da oração. Seja você de qual religião você for, católico, protestante ou qualquer uma. O importante é que você tenha tempo para rezar. Antes de qualquer ação, precisamos nos colocar na presença de Deus para escutar a sua voz,
para saber quais os seus propósitos para a nossa vida e colocarmos em prática na nossa vida não as nossas vontades, mas a vontade de Deus. Afinal de contas, desde Santo Agostinho, nós vamos entender que a liberdade de quem ama a Deus é fazer a vontade de Deus. Mas como fazer a vontade de Deus se eu não o escuto? Como fazer a vontade de Deus se eu não me coloco em oração? Se eu não falo com Ele e não deixo que Ele fale comigo? Talvez algumas de vocês, crianças, vão dizer assim: ô tio, como é que eu posso falar com Deus? Como é que eu posso escutar a Deus? É muito simples. Veja, o primeiro passo para esse encontro com Jesus é preparar o lugar. Assim como a gente faz com os nossos colegas da escola. A gente marca um lugar para se encontrar. A gente marca um local onde a gente possa ter esse encontro gostoso com Jesus. Um horário, um local apropriado. E depois é preciso que a gente fale com Jesus. Ah, tio, o que eu vou falar com Jesus? Fale da sua vida. Fale das suas preocupações. Fale dos seus medos. Fale dos seus desejos. Fale dos seus sonhos. Fale da sua família. Se por acaso acontece alguma coisa na sua família que você não consegue resolver sozinho, fale com Jesus. Apresente essa situação para Jesus. Não precisa a gente rezar levando vários livros de oração. A nossa vida, a nossa própria vida é um livro de oração. A gente senta e apresenta a Deus as nossas queixas. A gente senta e apresenta a Deus os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, como fez Neemias. Diante das dificuldades, Neemias não se desesperava. Diante das dificuldades, ele rezava. Ele não ficava preocupado. Ele se ocupava na oração. E nessa oração ele se sentia fortificado para iniciar as suas jornadas, para iniciar as suas batalhas, para iniciar a reconstrução, aquilo que ele se propunha. Assim também somos nós, crianças. Precisamos nos colocar em atitude de oração, colocar os nossos projetos, os nossos pedidos, apresentar, falar com Jesus e escutá-lo. Às vezes, Jesus fala através de uma pessoa, às vezes Jesus fala através de um sentimento, às vezes Jesus fala através de um acontecimento do mundo, uma chuva, um vento. São inúmeras as maneiras com que Jesus nos fala. É preciso a gente estar atento. Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo, na prática, fazendo da oração nosso hábito. Nós vamos aprendendo a escutar, a entender e a distinguir aquilo que é a voz de Deus em nós, aquilo que é a nossa própria vontade, o nosso próprio querer e as nossas vozes interiores. Isso a gente vai treinando, tá bom? O que é importante que a gente saiba é essa lição que Neemias nos dá. Antes de qualquer ação, sempre é necessária a oração. No livro de vocês, na página 50, vocês têm dizendo o seguinte: fazendo descobertas. Depois de lermos a história da reconstrução dos muros de Jerusalém, vamos percebendo o tempo todo o intercâmbio, né, entre o trabalho e a oração. Vamos descobrir como é que Neemias fez isso. E diz o texto de vocês na página 50. Importando-se com a situação do seu povo, Neemias conversou com Deus, depois ele agiu ao falar com o rei. Lembra, esse foi o primeiro momento. Ele sentiu compaixão ao escutar a história, ao ver como o seu povo estava, ele sente compaixão. Ele reza a Deus
e age, ele vai falar com o rei. Não adianta só ele sentir compaixão, né? A oração nos move à ação. Por exemplo, não adianta só eu rezar por quem passa fome. Eu preciso fazer alguma coisa também. Eu preciso dar passos, eu preciso agir de alguma forma. Depois, diz o livro de vocês, planejando reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias conversou com Deus. Depois ele agiu ao organizar as pessoas para a reconstrução dos muros. Mais uma vez, vemos aqui a importância da oração para essa função, esse serviço prestado por Neemias. No terceiro quadrado, vocês veem no livro de vocês, ainda na página 50. Não se deixando amedrontar pelas críticas, Neemias conversou com Deus. Depois ele agiu ao trabalhar bastante. E, gente, aqui é uma coisa importante. Tudo aquilo que a gente vai fazer hoje, a gente tem pessoas que vão nos apoiar e pessoas que vão nos criticar. Às vezes, diante das críticas, a gente esmurece, a gente não quer mais saber, a gente volta atrás, a gente se cansa, porque muitas vezes a gente não reza. E isso também a gente precisa apresentar a Deus em oração. Apresentar a Ele as críticas que as pessoas estão nos fazendo, as perseguições que as pessoas estão nos fazendo, as pedras que as pessoas estão jogando em nós. E sempre que a gente quer fazer uma coisa boa, há sempre muita gente que fica nos criticando. E isso eu devo apresentar a Deus, como fez Neemias. Ele poderia ter se zangado, ele poderia ter brigado, ele poderia ter desistido, mas ele não fez isso. Ele se colocou em atitude de oração e depois se colocou a trabalhar pesado para alcançar aquilo que ele havia planejado, para alcançar aquilo que Deus havia dado a ele, que era a possibilidade da reconstrução dos muros de Jerusalém. E por último, diz ainda na página 50 do livro de vocês, concluído o trabalho de reconstrução dos muros, todos conversamos com Deus e depois agiram ao realizar uma grande festa. Aqui é outra coisa muito importante, crianças. Às vezes a gente senta para rezar, para pedir alguma coisa. Mas às vezes a gente esquece de voltar para rezar e agradecer por aquilo que Deus fez para com a gente. A gente lembra de pedir. Mas quantas vezes a gente vai rezar, vai na igreja, vai no templo, para agradecer pelas coisas que Deus fez por nós? É preciso que a gente lembre de agradecer a Deus pelos seus feitos na nossa vida. É preciso que a gente faça festa, como fez Neemias, diante de uma conquista que Deus nos dá a graça de realizar, de alcançar. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa palavra deve estar sempre motivando a nossa vida, animando a nossa vida. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Somos fortificados por essa presença de Deus, somos fortificados por esse auxílio que Deus nos dá. E isso deve gerar em nós alegria, contentamento, louvor. Por isso, crianças, não esqueçamos de agradecer a Deus por todos os feitos que Ele realiza na vida de cada um de nós. Tá bom? Então, tendo feito a leitura da história da reconstrução dos muros, lá por Neemias, eu peço a vocês, algumas pessoas já fizeram, porque na semana passada o tio confundiu as aulas e mandou a atividade, mas quem ainda não fez, faça, responda a página 51 do livro, tá certo? A primeira tarefa é responder a página 51 do livro. A segunda tarefa que nós temos para hoje, eu gostaria que vocês voltassem lá no capítulo anterior, na unidade anterior, na página 40, e eu gostaria que vocês fizessem para o tio uma pesquisa sobre essa temática que está aí nos cristãos na história. Eu queria que vocês fizessem uma pesquisa sobre o Concílio Vaticano II, pesquisando e escrevendo no caderno
o que foi o Concílio Vaticano II, quem convocou o Concílio Vaticano II, quando iniciou o Concílio Vaticano II, quando terminou o Concílio Vaticano II. Quais foram as novidades trazidas por esse concílio, tá bom? Não precisa ser algo muito extenso, não. Meia página de caderno, e aí você escreve, tira a foto e manda no WhatsApp do tio para o tio colocar o ok de vocês nas devolutivas de atividades, tá bom? Um abraço bem apertado, o tio tá morrendo de saudade de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau, crianças!